Olá, eu sou Renata Brava e esse é o Juntas Pod, podcast do Juntas e Seguras, coletivo que trabalha para que meninas e mulheres vivam livres de discriminações e violências e que acredita que informação de qualidade salva vidas. O feminicídio é o ato último, o extremo de um contínuo de violências que as mulheres sofrem. Essa é uma das definições do que se entende como feminicídio, mas há tantas outras. O resumo é que as mulheres são mortas por serem mulheres e aí está caracterizado o feminicídio. Em 9 de março de 2015, surge no Brasil a Lei 13.104, prevendo o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Assim, no artigo 121 do Código Penal foram inseridas as seguintes questões. A primeira é: o crime de homicídio será qualificado se for cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E a segunda é: o legislador entendeu que considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. No caso dos feminicídios, as mulheres são mortas por serem mulheres. Quando se dá um nome, o problema passa a existir tanto para as vítimas quanto para a sociedade. Quando o problema tem um nome, os dados vão ser coletados, as políticas públicas criadas ou melhoradas e a gente passa a criar mecanismos para enfrentá-lo. Afinal, a gente não consegue combater aquilo que a princípio não existe. Por falar em combater, a gente encontra muitos discursos reproduzidos há anos e anos que acabam por legitimar e naturalizar violências contra as mulheres. E esses discursos são poderosíssimos, tanto para perpetuar discriminações e violências, e é aí que a gente tem que combatê-los, quanto para ressignificar condições e a nossa própria história. Um discurso negativo e bastante forte com relação às mortes de mulheres por serem mulheres é a tese da legítima defesa da honra. E o que isso significa? Vários acusados de praticarem feminicídios buscavam a absolvição e argumentavam que o crime teria sido praticado porque a honra do homem havia sido atingida pela conduta praticada pela mulher, como se ela tivesse sido a causadora da própria morte. Em resumo, é isso que significa alegar legítima defesa da honra, e vários desses homens acabavam sendo absolvidos com essa tese. Aqui eu vou fazer duas explicações rápidas e um pouco mais técnicas. A primeira é que a legítima defesa é uma excludente de ilicitude prevista no Código Penal, o que significa que não há ilícito, não há crime na conduta praticada. E a segunda explicação é com relação ao julgamento dos crimes contra a vida, que, diferentemente dos demais, em que um juiz ou uma juíza decide se a pessoa é culpada ou inocente, no caso dos feminicídios, o procedimento acontece em duas fases. Na primeira fase, o juiz decide se existem indícios suficientes para que o réu vá para o julgamento perante o tribunal do júri. Passando para essa segunda fase, o julgamento de se a pessoa é culpada ou inocente, se agiu ou não em legítima defesa, passa para os jurados. E era aí que muitas vezes a absolvição era conseguida com base na tese da legítima defesa da honra, quando a defesa técnica do réu consegue construir uma narrativa de deslegitimação da história da mulher vítima, como se ela tivesse efetivamente buscado a morte. Só que essa tese sempre foi muito contestada, especialmente pelos movimentos de mulheres, já que é inadmissível aceitar colocar a culpa na vítima. Então, em 2021, o partido PDT ajuizou a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 779, para que o Supremo Tribunal Federal declarasse que não fossem admitidas absolvições mesmo por tribunais de júri pela nefasta, horrenda e anacrônica tese de lesa humanidade da legítima defesa da honra, ou seja, de assassinos de pessoas que cometeram ou foram acusadas de adultério em uma relação afetiva. Esse é um resumo muito resumido do pedido. Para quem tiver curiosidade, basta entrar no site do STF e procurar a DPF 779 e entender melhor os argumentos utilizados. O STF também afirmou que fica excluída a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa previsto no Código Penal. Assim, ninguém pode usar ou até induzir o uso da tese. Nem defesa, acusação, autoridade policial ou juízo podem se valer dessa tese, e caso ela seja usada, o ato ou o próprio julgamento são nulos.
Para o STF, quem pratica feminicídio ou usa de violência com a justificativa de reprimir um adultério não está a se defender, mas sim a atacar uma mulher de forma desproporcional, covarde e criminosa. E ainda o Supremo afirmou que a legítima defesa da honra é recurso argumentativo retórico odioso, desumano e cruel, utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra a mulher para imputar às próprias vítimas a causa das suas mortes ou lesões. É isso, não vale tudo no tribunal do júri. As defesas têm o dever de garantir os direitos de seus clientes e de apresentarem as teses que entenderem pertinentes, desde que essas teses não colidam com princípios fundamentais e com os direitos humanos, como é o caso de tentar culpabilizar a mulher pela própria morte. Apontar a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra é garantir o direito à memória das mulheres vítimas de feminicídio, como exigem as diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar os feminicídios. Esse é um passo importante para que discursos naturalizadores de violência não se perpetuem. A vítima não pode ser colocada como colaboradora do crime, não pode ser colocada no lugar da ré. A gente precisa cada vez mais ter atenção aos processos e julgamentos para que ocorram sob a ótica da perspectiva de gênero, porque o direito e o sistema de justiça não passam ilesos ao patriarcado, às marcações de gênero e como isso afeta os processos e a visão que se tem da mulher vítima. É fundamental que a linguagem seja empregada de forma a não reproduzir estereótipos que naturalizem as violências contra as mulheres. Assim, a gente vai reconstruindo um sistema de justiça menos violento para as mulheres e vai enfrentando as violências em todas as suas formas, porque toda mulher tem o direito de viver uma vida livre de violências. Para finalizar, vou trazer uma curiosidade. Quando eu digito feminicídio no Word, a palavra fica sublinhada de vermelho como se estivesse escrita errada ou fosse desconhecida. Esse é um sinal de que precisamos avançar muito no debate para que a palavra digitada seja normalizada e para que as violências contra as mulheres, essas sim, deixem de ser naturalizadas. Aqui vai uma dica. Para quem ainda não ouviu, tem que ouvir o podcast Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, que conta a história da Ângela Diniz, o feminicídio praticado por Doca Street contra ela e o julgamento que teve a alegação de legítima defesa de honra. Até mais!